Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achei. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. O Senhor busca muito mais do que isso. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração, faça isso e você viverás. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Parece que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Vamos colocar em pé, tudo de pé, adora ao Senhor. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. Estou voltando à essência, estou voltando à essência do coração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar a ti. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei.
Com alegria eu canto. Com alegria eu canto. Se o mundo te conhecer, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei teu amor pra Cantarei teu amor pra sempre. Amém. Deus te abençoe. Você pode. Ah, tô brincando. Hoje não sou eu, não. Hoje é meu irmão. Brincadeira também. É meu cunhado. O Rony, esse é o filho mais velho do pastor. Muitos conhecem, os visitantes não conhecem, muitos também que estão vindo não conhecem. Tá? Ele vai trazer uma palavra de jovem. Eu falei a situação que estava de cada um aqui para ele poder pregar. Brincadeira também, não falei. Amém. Só precisa de algum suporte aqui para colocar o... Sim. Para encontrar isso aqui em menos de 30 segundos, tem que estar ligado em Jesus. Vamos ver. 1 Tessalonicenses 4. Não estou vendo folhear a Bíblia, eu acho que você não trouxe. Quem trouxe a Bíblia? Você é mais fácil? Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Isso, amém. Amém. Bom, o Rodrigo nos convidou para estar aqui. Nós estamos felizes, mas de fato é uma grande responsabilidade, um grande desafio, mas não deixa de ser uma grande oportunidade para falar para vocês. E eu queria que você fechasse seus olhos por um instantinho. Nós vamos fazer uma oração, vamos pedir para que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, nos conduza nesse momento. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pelo momento que já tivemos aqui, Senhor. Pela oportunidade de louvar o Teu nome, de engrandecer o Teu nome, de exaltar a Ti, de declarar todo o nosso desejo, Senhor, em estar na Tua presença e de glorificar, de exaltar o Teu nome. Que o Senhor agora, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, porque nós não somos merecedores, mas pela Tua graça, Senhor, fala aos nossos corações. Que estejamos, Senhor, atentos, que estejamos com o coração aberto, com a mente ligada, para que o Senhor fale e acrescente algo às nossas vidas nessa noite. Esse é o desejo do meu coração, esse é o desejo dos nossos corações. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Como eu disse, é muito bom estar aqui com vocês. Eu não concordei com algumas coisas que foram ditas aqui, né? O negócio de ser de Santos e tal. E eu queria dizer umas verdades. Brincadeira. Vocês abriram em 1 Tessalonicenses? Diz assim, a partir do versículo 1: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que
cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém? Bom, nós temos um tema, vocês se reúnem aqui com temas ligados em Jesus. E foi através desse tema que eu pedi para Deus trazer ao meu coração, primeiramente, algo que eu possa compartilhar com você hoje. E eu sempre digo isso, né? Como eu não sou pastor, não fiz seminário, não estudei algumas matérias super importantes na hora de você, principalmente trazer a palavra à igreja, eu sempre digo que eu venho trazer uma reflexão daquilo que tem tocado no meu coração, e eu espero que essa mesma palavra, esse mesmo ensinamento traga também algum proveito para vocês. E dentro do tema ligados em Jesus, eu queria que você ficasse primeiro atento, tranquilo, sem a preocupação, sem o julgamento, sem esse receio, mas que você ficasse atento ao que de fato o Espírito Santo com certeza quer trazer a nós hoje à noite aqui com essa palavra. E dentro desse Ligados em Jesus, eu fiquei lembrando de uma música que eu ouvi até no aniversário da Larinha, a gente ouviu de novo, do Diante do Trono, que diz uma canção para as crianças que diz assim: quem é Jesus? Porque ligados em Jesus, a primeira coisa que me vem, que eu me preocupo e que eu me cobro e que eu fico refletindo é assim: ligados em Jesus, mas quem é Jesus? Quem é Ele? Será que nós o conhecemos ao ponto de dizer estou ligado nele? Será que se ele entrasse aqui hoje, né, corpo físico, como eu estou, estão me vendo aqui, será que se ele entrasse aqui hoje de corpo físico, será que você o reconheceria? Ou será que ele entraria, sentaria ao meu lado, ao seu lado, e você não reconheceria? Todos nós aqui hoje fazemos algum desenho na mente assim de quem é Jesus. Eu quero muito conhecer. Não é assim que diz a música? Eu às vezes faço assim uma reflexão assim: será que de fato, quando ele esteve entre nós, quando ele esteve na terra, ele tem a ver com aquele desenho que as pessoas fazem assim, uns cabeludinhos assim, com um rabinho assim, né? Ó, um rabinho assim que não é meu, um pouco mais comprido, branco, claro, pardo, loiro, de olhos pretos, castanhos, azuis. E a primeira reflexão que eu faço e que eu gostaria que você fizesse, para ser ligado em Jesus, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso reconhecê-lo. Se ele estivesse aqui, você o reconheceria? A Bíblia conta uma das histórias que Jesus teve com os discípulos, e eles estavam pescando, e que os discípulos naquele momento não o reconheceram. E Jesus, então, tantas histórias, tantos fatos e tantas parábolas que nós já sabemos e que alguns de nós desde pequeno ouvimos, outros há pouco tempo, outros há muito tempo. Mas o que você sabe sobre ele? O que você sabe sobre Jesus? É maravilhoso ser jovem, nos encontrarmos, confraternizarmos, pularmos, cantarmos, ficar alegre, pular
de alegria, dançar. Mas é importante também a reflexão de conhecer, de reconhecer quem é Jesus. E aí, descontraindo um pouco, vocês estão muito tensos, eu estou olhando para vocês assim, bem bronca. Vai bem bronca. Nem pulei muito hoje, porque eu achei que ia bem bronca. Mas não é isso, não é nada disso, pelo contrário. Mas eu fico pensando assim, Jesus nos dias de hoje, como será que ele seria nos dias de hoje, com essa tecnologia toda, com as redes sociais? Será que ele teria página no Facebook? Tem até uma piada, né? Aceita Jesus, né? Quando ele mandar o convite. Será que ele teria? Se ele tivesse, o que ele escreveria lá? Quais as fotos que ele postaria, os vídeos? Nós estamos vivendo um momento muito complicado, né? Os dias de hoje é um momento onde todos os lugares que a gente vai, vocês principalmente tão jovens, a gente tem essa preocupação de que horário que volta, com quem está. E aí, mais uma reflexão, com quem ele andaria? Será que ele andaria com os amigos que eu ando? Falaria as coisas que eu falo? Pensaria as coisas que eu penso? Faria os planos que eu faço? Quando eu digo isso para você, estar ligado em Jesus, conhecê-lo, reconhecê-lo, fazer a reflexão do que ele faria, os passos que eu dou, se ele daria. A minha preocupação comigo, e eu gostaria que você tivesse, é que é maravilhoso estar ligado nele. É maravilhoso imaginar e pensar e se preocupar com quais são os objetivos dele. E uma das primeiras coisas que me vem à mente assim, e me preocupa, é quem são as suas referências, por exemplo. Às vezes eu vejo jovens na igreja com uma felicidade, fervorosos, a palavra de Deus é maravilhosa, e canto e danço, e às vezes a gente fica triste porque as referências deles são pessoas tão distantes de Jesus, tão distantes do que ele gostaria que eu pensasse, que eu fizesse no meu dia a dia. E aí, de quem que você está falando, Rodney? Você quer mesmo que eu fale? Quem são as referências? Astros do rock? Astros do pop? Eu fico pensando, ligados em Jesus, maravilhoso estar ligado nele, conhecê-lo, reconhecê-lo. Aí eu fico pensando, será que ele usaria as roupas que eu uso? Tão ruim assim, né? Xadrez e tal. Tá na moda, xadrez. Sei lá se tá. Ele usaria as roupas que você usa? Quando você tá de frente pro espelho, assim, se veste, coloca aquela blusa assim e tal, no poligás. Aí você olha no espelho assim, você fala, hoje eu vou arrebentar, hein? Hoje eu vou arrebentar. O que passa pela sua cabeça? Não é uma responsabilidade grande, né? Eu já disse para você, com quem ele andaria? E é fantástico. Aí é uma coisa assim que para mim é fantástico. Porque às vezes a gente tem uma religiosidade de que com quem ele andaria, de que ele só andaria com certinho, né? Não é isso? Mas não é assim, não. Ele escolheu algumas pessoas para andar com ele, para apoiá-lo, para ajudá-lo, são os discípulos. Mas
por incrível que pareça, e a mensagem que ele sempre nos dava, é de que ele ia aonde ele precisava cumprir a sua missão e os seus objetivos. E se é preciso cumprir a missão e cumprir os seus objetivos, provavelmente ele estava em lugares onde as pessoas ainda não o conheciam. E onde as pessoas não conhecem a Jesus, nós temos tudo aquilo que já passou pela sua cabeça. E a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a missão e os objetivos desse plano, dessa missão, é algo grandioso. É algo grandioso. E eu fico pensando assim, eu coloquei aqui para vocês, no final do versículo 1, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Eu tenho convicção e a alegria e a felicidade de observar essa igreja, de observar vocês, de observar o trabalho que vocês realizam, de observar o trabalho que vocês fazem. Eu tenho a alegria e a convicção de que estamos no caminho certo. Você tem essa convicção? Mais ou menos, né? Tem? Tem a convicção de que estamos fazendo efetivamente e estamos progredindo cada vez mais? E essa reflexão de hoje, pontualmente aqui, agora, ligados em Jesus, é importante conhecê-lo, é importante reconhecê-lo, é importante ter essa reflexão de o que ele faria quando eu estou aqui, quando eu não estou, quando eu estou com os meus amigos, quando eu saio daqui, para onde eu vou. Quando você sai daqui, continuamos ligados em Jesus? Sim ou não? Sim. E os objetivos dele? Você já pensou nisso? Tem que ser os seus, né? O propósito de Deus. Eu me cobro muito. Eu preciso me preocupar com os planos dele, com os propósitos dele, com a missão dele. Às vezes a gente fica pensando assim, mas para isso eu vou ter que fazer seminário, né? Eu vou ter que ser pastor. Não, porque não é isso não é para os pastores? É para os pastores? Só para os pastores? Onde você está? Com quem você se relaciona? Onde você anda? Com quem você trabalha? Essas pessoas que se relacionam com você no dia a dia, elas olham para você e dizem assim, nossa, tem alguma coisa diferente nele. Esse cara é ligado em Jesus, hein? É assim que elas olham para todos nós. Eu tenho certeza que a maioria das vezes, para mim, não. É uma busca incessante. É algo que eu quero. É algo que você quer? Que quando as pessoas estejam com você e que elas sintam essa presença de algo de Deus, de algo que quer transformar a vida das pessoas, de algo que quer mudar o mundo que você vive, o contexto que você vive, o dia a dia que você vive, na escola, no trabalho, com os pais. A forma como você se relaciona com eles, com seus pais. É a forma como Jesus lidaria com os pais, com os amigos, com o namorado, com a namorada. Amém? Eu já disse aqui do começo que essa reflexão é minha e agora é nossa. Amém? Então tudo isso que eu estou compartilhando com você é uma preocupação que eu tenho. Quando eu li aqui, eu li principalmente nos materiais que o Rodrigo, o Rodrigo ao quadrado, né? O Rodrigo e o Rodrigo compartilham, eu sempre estou ligado. E aí eu fiquei ligado assim no tema, ligado. E aí eu já fiquei assim pensando assim, que responsabilidade, que é assumir que eu estou ligado em Jesus. Eu tive uma experiência com alguns amigos, com a minha esposa, com alguns amigos, de que
algo que a gente fez e que eu queria compartilhar com você. E aí eu fiquei pensando, será que dessa vez ele teve orgulho de mim? Será que Jesus teve orgulho de mim? Porque quando eu olho para Jesus, a gente tem um pouco do relacionamento, assim, do pensamento que a gente tem com os pais, não tem? Eu quero que ele tenha orgulho de mim. Eu quero estar ligado com ele, mas de uma forma que ele veja que eu estou ali, que ele pode contar comigo, que eu amo. E a gente fez uma coisa interessante. A Arlete conversava há alguns anos com uma moradora de rua, sempre ia lá, conversava com ela, às vezes tomava um café com ela, às vezes almoçava com ela. E a gente sempre, quando conversava sobre ela, a gente pensava assim, o que Jesus faria? Levaria ela para a casa dele? Acho que eu vou trazer ela para a minha casa. E aí a gente ficava mastigando esse assunto durante muito tempo, alguns anos inclusive. E aí, agora, há poucos meses atrás, através dela, nós conhecemos, a Arlete primeiramente, conheceu um casal com um bebê de 3, 4 meses na rua, moradores de rua de São Paulo. E aí, eu já tinha um calor no coração de tentar fazer alguma coisa por aquela menina. Quando ela falou, agora tem um casal e eles estão com um bebê, aí eu falei, meu Deus, agora eu preciso fazer alguma coisa. Agora eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar aqui fingindo que não conheço, que eu não sei de nada. E aí, alguns meses depois, a Arlete conversando com esse casal, tudo, a gente procurou uma ajuda especializada nesse tipo de atitude, né, de conversar com os moradores, de tentar ajudar, de tentar fazer alguma coisa. E eles foram conversar, os missionários conversaram com eles, levaram eles um dia para conversar com a mãe do rapaz, que era o pai do bebê. E a gente foi conhecer um pouco sobre eles, porque a gente sempre tem aquela coisa assim, mas será que eu ajudo? Mas será que ele vai querer que eu ajudo? Mas será que... E aí, finalmente, no final da história, Deus nos abençoou, Deus nos dirigiu e a gente orou muito por isso, para que a gente estivesse fazendo alguma coisa que de fato Deus estivesse na frente. E nós e alguns amigos conseguimos alugar uma casa bem simples, bem na periferia de São Paulo, mas tinha um teto assim agora. A gente pensou, agora eles têm um teto. Nós levamos eles para lá. O casal, o bebê. E depois, um dia depois, a moça sozinha foi para lá. Eles são muito amigos, dormiam o tempo todo juntos na rua. E a moça foi para lá. E aí, eu confesso para você, 30 e tantos anos dentro da igreja, eu fiquei pensando assim, acho que agora ele ficou feliz comigo. Acho que dessa vez eu fiz alguma coisa que valeu a pena. E é esse sentimento, que eu nem estou julgando agora se é correto ou não, porque não é esse o propósito. É esse sentimento que eu fico pensando assim, que ao tempo todo é Ele que deveria direcionar as nossas vidas. O tempo todo aquele desejo de surpreender Jesus. O tempo todo, sim, Senhor, eu vou fazer aquela prova e eu estudei. E eu vou arrebentar. Nossa, só vai ficar feliz. E quando eu arrumo uma namorada, eu fico pensando assim, Senhor Jesus, eu estou namorando e fica tranquilo, estou de boa. Vai ser demais, eu vou ficar feliz. E quando eu me relaciono com os meus pais, eu fico pensando assim, eu me relaciono com os meus pais e eu tenho um relacionamento com eles e eles pedem algumas coisas para mim, eu não gosto muito, mas eu estou ligado em Jesus, fica tranquilo, eu vou obedecer os meus pais. E no meu dia a dia com os meus amigos me convidam para algumas coisas que não são muito certas, alguns horários que os meus pais não gostam que eu saia, alguns horários que eles não querem que eu volte. Senhor Jesus, agora você vai ver, vou mostrar para você que eu estou ligado em Jesus.
Eu tenho o poder da escolha. Ele me deu esse poder de escolher, de definir aquilo que eu faço e aquilo que eu não faço. E quando eu escolher, Ele vai falar: tenho orgulho dele. Sabe escolher. E no relacionamento, né? Nem todos aqui são tão jovens. No relacionamento que às vezes nós temos com o marido e com a mulher, eu quero surpreender Jesus no meu relacionamento. E às vezes eu me cobro, às vezes eu erro, às vezes eu esqueço de novo a toalha molhada na cama. E eu olho e falo: de novo, mas eu não posso deixar essa toalha aí, ela não gosta, eu vou tirar essa toalha daí. Aí algumas coisas mais complicadas que toalha, né? Eu também quero acertar, porque eu quero surpreendê-lo. Eu quero surpreender Jesus. Às vezes eu erro, faço algumas besteiras, eu penso algumas coisas erradas, mas eu não quero mais pensar. Às vezes eu magoo as pessoas, às vezes eu minto. Eu ainda faço essas coisas. Você faz? Mas eu não quero mais mentir. Eu não quero mais magoar as pessoas. E aí quando você passa por todos esses pontos aqui, vamos caminhar para o final, né? Estamos ligados em Jesus, amém? Amém. Continuamos ligados? Amém. E a primeira coisa, agora você conhece Jesus. Se você não conhece, a partir de agora, eu quero muito conhecer. Amém? Amém. A partir de agora eu quero conhecê-lo. E quando você precisa de Deus, é o tempo todo. Sim, eu sei. Mas quando você o busca, e você precisa tomar alguma decisão, precisa realizar alguma coisa, precisa tomar algum caminho, precisa tomar alguma atitude, precisa comprar alguma coisa, aí você ora: Senhor, que seja ela, em nome de Jesus, que seja ela, Senhor. É assim? Tem que ser ela. Senhor, aquele emprego, tem que ser ele. E aí quando ele responde, Espírito Santo que está em mim, que está em você, com certeza ele te dá aquele direcionamento, e aí você reconhece que é ele. Amém? Precisamos reconhecê-lo. Precisamos reconhecer a sua voz. É que a maioria das vezes o que a gente faz, né? Tem até uma piada assim: Senhor, a primeira mulher que entrar por aquela porta, ela, Senhor. Aí entra a menina mais feia da igreja: Senhor, eu estou falando sério. Estou falando sério. Não é assim, né? Eu tenho uma experiência que eu vou contar rapidinho para vocês, que meu tempo está acabando. Um dia eu fui comprar um carro. E eu falei: Senhor, é ele. Eu entrei na loja, tudo que eu falava pro vendedor, ele falava: é nós. Agora eu vou arrebentar. E aí eu comprei aquele carro. Conforme a minha vontade, eu tinha convicção assim, eu estava certo de que eu estava fazendo a minha vontade. Eu falei assim: Senhor, mas o Senhor vai resolver isso aí para mim? Tem que resolver esse carro, eu tenho que comprar esse carro. Irmãos, o motor do carro não durou 24 horas. Dá para acreditar nisso? Não durou 24 horas. Quando eu entrei na marginal assim, falei: agora eu sou o cara. Bum! O motor fundiu, cara. Não tinha 24 horas. E aí aquele óleo descendo assim, eu lembro que eu andei de guincho, já andava de guincho em cima do carro assim. Eu subi assim no guincho assim com aquele carrão e fui guinchado 1 hora até o mecânico. Aí eu cheguei no mecânico assim, eles desceram o carro e eu fiquei esperando o mecânico falar: e aí, será que ele vai viver? E aí o mecânico olhou para ele assim, olhou para o motor e fez assim, ó. Eu falei: o que isso quer dizer?
Sério? Mas eu tenho compromisso hoje à tarde, cara. Dá pra resolver? Não, o motor fundiu. E aí eu voltei lá na loja bravo. E aí a moça falou assim, ó, você entregou um carrinho aí mais ou menos, né? Pegou aquele bonito lá. E agora é o seguinte, eu vou te fazer um favor, eu vou arrumar um carro bem pior do que aquele que você tinha, pelo menos uns 60 dias até arrumar aquele lá. Será que eu estava ligado em Jesus? Tem alguma coisa errada, não tem? Será que quando ele falava assim eu reconhecia? Acho que não. Eu acho que não. Então, para a gente pegar tudo isso e fechar. Hoje, o desejo do meu coração, a partir de mim, a partir de você, é que quando você vem para cá, ligado em Jesus, a primeira coisa, eu tenho que conhecer quem é Jesus, eu preciso conhecê-lo, eu preciso reconhecer. Quando eu ouço, eu preciso reconhecer sua voz. As referências, né? A palavra de Deus diz em Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu fico pensando assim, quem são as minhas referências? Quem são as suas? Referenciais, precisamos ter referenciais. Porque de tudo isso que nós falamos aqui, se as suas referências não forem boas, se essas pessoas que são as referências no seu dia não foram as pessoas que vão fazer com que você esteja cada vez mais ligado em Jesus, vai ser complicado. Porque vai ser uma luta. Você vem pra cá, pula, dança, faz, acontece, aí depois você encontra com o pessoal, e aí o pessoal, e aí, Rodney, vamos aí? Então, hoje não vai rolar. Não? Como não? É porque tô ligado num cara aí, não vai rolar hoje. Ligado num cara? Parada é essa? Então, não sei se você conhece. Já ouviu falar em Jesus? Jesus, para. Tá falando sério? Então, você sabia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, primogênito porque primeiro e unigênito porque é único, em favor da minha vida? Ele morreu no meu lugar. Vai ficar com esse papo aí, tô indo. Então amanhã a gente se vê, eu continuo aquela parada lá. Amanhã a gente continua esse leve, pode ser? Porque eu e você queremos surpreendê-lo. Eu tenho um desejo muito grande de surpreendê-lo. Eu tenho uma busca incessante, assim, de todo dia de manhã eu acordo e falo assim, no que eu faço? Às vezes a gente fica com aquela preocupação que eu falei, né? Mas é para eles, isso é para mim, isso é para... No que eu faço, no meu dia a dia, no que eu faço, eu quero surpreender. Eu quero surpreender. Amém? Você entendeu? Diga amém. 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 Que bom que você entendeu. Então fique de pé. Feche seus olhos rapidamente. Nós vamos orar e nós vamos concordar. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, como eu disse aqui no começo, Pai, viemos aqui para te louvar e para te engrandecer, Senhor. Não há outro motivo, Pai. Queremos engrandecer o teu santo nome. Tu és digno de louvor, tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória. Ó Pai amado, nós aqui como igreja, os teus filhos, nós queremos, Senhor, surpreender a Ti, Senhor. Teu povo tem se reunido aqui e tem levado o lema ligados em Jesus. O desejo, Senhor, do nosso coração nessa noite
é que nós estejamos totalmente ligados em Ti, Senhor. Pois nós queremos, Senhor, cada vez mais conhecê-lo. Queremos cada vez mais, Senhor, reconhecer a Sua voz. Queremos cada vez mais, Senhor, que o Senhor seja referencial para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Queremos mais, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que nós sejamos referenciais, Senhor, para os nossos amigos, para os nossos pais, para os nossos familiares.